Hoje o meu entrevistado, aliás, os meus entrevistados são dois embaixadores, Agemar Sanctus e o embaixador Pedro Luiz Rodrigues, o nosso Pedrinho. E eu já recebi aqui a deferência de não chamá-los de doutores nem de senhores, de chamá-los de Agemar e de Pedrinho. Então, eu quero primeiro abrir a entrevista com o Agemar. Agemar, você é embaixador do Brasil na Armênia. Então, eu queria abrir essa entrevista, você falasse um pouquinho para nós da Armênia. A Armênia é um país que se localiza na região do sul do Cáucaso, quer dizer, ao sul da Rússia. É um país mediterrâneo, ou seja, não tem... por um lado, ele é cercado pela Geórgia, por outro lado, o Irã. Ao norte, eles têm o Azerbaijão e, ao sul, também, sudoeste, a Turquia. Mas é um país que tem uma situação muito peculiar. É um país de 3 milhões de habitantes, 30 mil quilômetros quadrados, mas que a maior parte do povo armênio, ou seja, existe no mundo 15 milhões de armênios, desses 15 milhões de armênios, 3 milhões de armênios vivem na Armênia. Tem uma diáspora armênia muito grande, que é resultado do massacre ocorrido em 1915, quando os armênios, a maioria da população armênia que vivia no então Império Otomano, teve que emigrar por questões de perseguições religiosas, né? Então, os armênios, existe uma grande diáspora, e a Armênia tem uma colônia fortíssima no Brasil, uma colônia pequena em tamanho, mas com uma presença cultural, econômica e política muito forte, e nós temos essa relação antiga. O Brasil teve relações diplomáticas com a primeira República Armênia, porque quando houve a dissolução do Império Otomano ao final da Primeira Guerra Mundial, um dos países que surgiram do Império Otomano, que foi a Armênia. A Armênia, os 3 países do sul do Cáucaso, a Armênia, o Azerbaijão e a Geórgia, se tornaram independentes, mas foi uma independência curta, porque, em seguida, veio a então União Soviética e ocupou esses territórios, transformando-os em repúblicas socialistas soviéticas. Então, ficaram 3 repúblicas socialistas soviéticas de 1920 até 1990. Em 1990, com a dissolução da União Soviética, criaram-se de novo as 3. Houve uma segunda independência em 1992. Uma primeira em 1918 até 1920, e uma segunda a partir de 1992. E esta primeira, quando o Brasil tinha como presidente Epitácio Pessoa, o presidente Epitácio Pessoa reconheceu essa primeira república, que eles tratam agora com muito orgulho. Agora nós estamos comemorando os 100 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Armênia, agora em 2020. Você deve estar perguntando o que eu estou entrevistando o embaixador do Brasil na Armênia para o documentário dos 60 anos de Brasília. Espere, você vai ter uma grata surpresa. O embaixador Pedrinho, ele permite, assim, na intimidade, nós somos amigos, e ninguém conhece o embaixador Pedro Luiz Rodrigues, todo mundo conhece o Pedrinho. Eu queria que o senhor desse uma saudação. É claro que hoje a entrevista, nós estamos aproveitando, eu estou aqui sem gravata, porque eu recebi uma surpresa. O nosso assessor internacional, o embaixador Pedrinho, me ligou e falou assim: estou levando o embaixador da Armênia aí na sua agência, na nossa agência, né? Que o senhor eu já estou sócio, né? Você já está me colocando de sócio. Ganho eu. Ganhamos todos. Então, ele me falou, e eu falei assim, não, então vamos, eu ainda ia correr em casa para pegar uma gravata, mas não deu tempo e eu não podia perder a oportunidade, até porque estou chegando de São Paulo, e lá em São Paulo ninguém usa gravata. Estive lá na Pirelli, estive lá na Impesa, no maior banco da Itália, estive na Ferrero Rocher, enfim, estive na Câmara de Comércio do México, e lá ninguém usa gravata. Eu queria ver se a gente implantava... No Itamaraty, todo mundo usa gravata. Pois é. Eu queria implantar essa moda no Itamaraty e na Câmara. Vai ser difícil. Mas, Pedrinho, eu queria que o senhor desse uma saudação aos nossos telespectadores. Eu sei que você deu, anteontem, uma belíssima entrevista para o Gilberto Amaral, e eu vou querer uma exclusiva também para o senhor contar um pouco de história para nós. Assim como o embaixador Agemar está nos contando história, e vai ter história de geografia também, né, embaixador?
Já começou aqui, né? Já começou de história, daqui a pouco vai ter de geografia. Essa entrevista vai ser muito produtiva. Eu queria que o senhor desse uma saudação aos nossos telespectadores, porque a gente vai concentrar mais a entrevista, aproveitar, porque a semana que vem ele está indo para a Armênia, e para nós irmos à Armênia vai ficar mais difícil, né? Mas Não, lá é fácil, É. não precisa de visto. depois o senhor vai contar para nós. Então, uma Bom, saudação. no fundo, a saudação é cumprimentar meu colega de turma, o embaixador Gemar, o Paulo aqui, que ele mesmo está dizendo, meu futuro sócio. Nós estamos aí com uma série de projetos internacionais. Eu acabo de deixar a Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Distrito Federal, já me aposentei no Itamaraty, então eu estou livre para voar junto com essa figura que é um empresário, mas que sabe, além de manter o pé no chão, do bom empresário, sabe também ter a cabeça voando para ideias novas, para projetos interessantes, e falou nesses assuntos, eu estou junto. É isso, Paulo. Obrigado pelas palavras gentis. Realmente, muitos projetos virão, viu? E nós estamos somando forças aqui com o Pedrinho e com vários outros atores, vários outros players que estão conosco nesses projetos. Muitas novidades virão. Mas deixa eu voltar aqui para o Agemar, porque eu não posso perder a oportunidade. Nós já batemos um pequeno papinho aqui e vamos deixar a surpresa de Brasília para o final. Tá? Vamos prender a atenção dos nossos telespectadores ali, para que a gente possa ir fluindo nessa matéria. Mas diga para nós, como é que o senhor foi parar lá na Armênia? Foi o Itamaraty, você oferece uns postos e você aceita. Eu aceitei como um desafio, um país numa região diferente, né? Eu tive muita experiência em países africanos, servi nos Estados Unidos 2 vezes, na América do Sul, na Alemanha, no Peru e no Equador. Então, entre 2010 e 2016, eu fui diretor do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, emprestado, né? Aí voltei para o Itamaraty, me representei, me ofereceram como posto a embaixada na Armênia, eu aceitei, pronto. Aí passei pelo Congresso, pelo Senado, aquela coisa toda, o processo. Tive que aprender muita coisa sobre a Armênia, mas foi bastante interessante. Nós temos uma colônia armênia, de brasileiros de origem armênia aqui, bastante significativa, né? Que é muito dinâmica, muito empreendedora. Eles estão mais concentrados em São Paulo? São Paulo. São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro, um pouco no Paraná, um pouco no Mato Grosso do Sul, essa parte. Mas eles quando os armênios vieram se instalar no Brasil a partir do final do século XIX, a partir de 1890, porque houve vários naquela região ela é muito conturbada historicamente, havia sempre muitas perseguições religiosas em relação aos pogroms contra os judeus, contra os armênios, e aí esse pessoal começou a emigrar, essas pessoas começaram a emigrar. Um dos países para o qual eles vieram foi para o Brasil. Então, existem 3 grandes colônias armênias na América do Sul. Uma é na Argentina, que é a maior de todas, depois o Brasil, depois o Uruguai. São os 3 países, que são exatamente os 3 países que têm representação diplomática na Armênia, porque eles têm colônia armênia significativa. E, no caso brasileiro, nós temos esse interesse, ou seja, de estar nessa reunião, um interesse estratégico de Estado, porque nós temos uma embaixada na Geórgia, uma embaixada na Turquia, uma embaixada na Armênia, uma embaixada no Irã e uma embaixada no Azerbaijão, que é uma região muito dinâmica economicamente, hoje em dia, e uma região em que o Brasil é muito favorecido comercialmente, porque nós exportamos muito para essa região. Embaixador, o Brasil é um grande exportador, a gente sabe que o Brasil é um grande exportador de carne, de bovina, de frangos, de grãos, né, soja, milho, arroz, café, açúcar. Mas o que mais o Brasil exporta para esses países? Só pode dar uma panorama? Você já listou o que o Brasil mais exporta para esses países. É um grande mercado para produtos alimentícios brasileiros. Existem, obviamente, máquinas agrícolas, equipamentos que aparecem tal de vez em quando, mas é um mercado que depende muito de uma que eu chamaria do Mercosul, daquela região, que é a União Econômica Euroasiática. É uma união econômica que tem, como no caso do Mercosul, tarifa externa comum, tem todos esses mecanismos. E, então, nós temos que, quer dizer, as exportações brasileiras, elas entram nesse mecanismo, elas são taxadas, elas são ou não
dentro do mecanismo da União Econômica Euroasiática. E nós estamos, hoje em dia, negociando um acordo como temos agora com a União Europeia, né, um acordo econômico com a União Econômica Euroasiática, Mercosul, União Econômica Euroasiática. Está numa fase preliminar, mas é um mercado interessante, que une aqueles países todos ali da Ásia Central, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Bielorrússia e Armênia. Então, é um mercado interessante, é um mercado que consome muitas coisas do Brasil, muita coisa do Brasil, que poderia aumentar se não fossem um acordo que permitisse uma redução de tarifas, seria bastante interessante, tanto do ponto de vista nosso, de diversificar a nossa pauta de importações, como, no caso, ali para diversificar a nossa pauta de exportações. Embaixador, o Brasil, Brasília, agora vamos falar de Brasília. Brasília foi projetada e conectada no Planalto Central. Nós sabemos que São Paulo, Rio de Janeiro, tem uma grande dificuldade. Limitação de espaço. Limitação de espaço. Olha a palavra técnica, limitação de espaço por causa da Serra do Mar e vários outros entraves. Eu queria que o senhor desse um panorama geográfico aí dessa... Por que Brasília veio aqui? Por que JK fez Brasília no Planalto Central? Foi uma decisão estratégica. Sim. Primeiro, foi uma decisão de Estado, né, de você colocar a capital numa área central, mais protegida, né, e o segundo objetivo foi de abrir essa parte do Brasil, porque 70% da população brasileira, naquela época mais ainda, vive até 200 quilômetros da costa, uma faixa de 200 quilômetros da costa, que é uma faixa difícil. Geograficamente, o Brasil é muito difícil, porque essa barreira, que é a Serra do Mar, dificulta muito o escoamento da produção. Nós não temos nenhum grande rio, como os americanos têm o Mississippi, os alemães têm o Reno, os ingleses têm o Tâmisa, para o escoamento, até os portugueses que têm o Rio Douro, o Rio Tejo, para o escoamento da produção interna. Isso é histórico. Então, nós tivemos esse grande desafio, que era o Juscelino que implementou o sistema rodoviário, que ele começou o desenvolvimento do sistema rodoviário brasileiro, né? Depois houve a implementação, quer dizer, a implementação de Brasília, que se deu mais a partir dos anos 70, né? Primeiro foi plantada aquela semente. Então, quando houve essa explosão do agronegócio brasileiro, Brasília se torna uma cidade estrategicamente focal aqui, porque é uma cidade em que é possível, graças à sua geografia plana, a expansão permanente, porque São Paulo, Rio de Janeiro, bate na montanha. O Rio de Janeiro não tem mais para onde se expandir. Não há mais o que urbanizar no Rio de Janeiro, são terrenos difíceis, né? São Paulo, a mesma coisa, é muito difícil, é muito caro. E Brasília plano é uma cidade que pode se expandir permanentemente, se tornar uma grande capital, sem criar maiores problemas de circulação, porque é uma cidade plana. Quer dizer, e toda essa região ela tem um potencial econômico muito grande, porque é uma das últimas regiões do mundo em que você tem área para desenvolver a agricultura moderna, a agricultura industrial, que é a que conta, que é a agricultura com grandes investimentos em tecnologia, grandes investimentos. Então, isso aqui, Brasília, é uma base essencial para todo esse processo de transformação no Brasil, que já aconteceu na maior potência, uma das maiores potências do agronegócio no mundo, né? Que aula de geografia, embaixador Pedrinho? Que aula de geografia. A gente conhece muitas histórias de Brasília, né, que Dom João VI, ele, quando ia para buscar especiarias na Índia, passava pela costa brasileira e ele falou que precisava construir uma base sólida em Brasília, e era aqui no Planalto Central. Essa história também pouca gente conhece, mas eu escrevi no nosso almanaque e vou reproduzir depois na internet. É uma história singela, mas essa que você está falando aí, esse panorama, a gente vê que não foi por acaso que Brasília... Eles não sabiam direito onde era o Planalto Central, né? Mas eles imaginavam. O Brasília, então, não foi por acaso que veio para o Planalto Central, né? Teve várias nuances. Já é uma proposta da época nossa, do século XIX, né? Já se tinha essa ideia, porque naquela época o problema principal é que o Brasil tinha uma costa de defesa difícil. Então, nós tínhamos que abrir o país, abrir o interior do país. E nós tivemos aquelas guerras todas, a Guerra do Paraguai, as guerras da Argentina, as guerras da Bacia do Prata, né? Até 1870, exatamente pelo acesso,
porque a única possibilidade de acesso geográfico que nós temos para o interior do Brasil é via Rio da Prata, quer dizer, tendo que pagar esse pedágio entre Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, essa abertura direta que nós temos que investir, que abriu a nossa parte, esse interior imenso do Brasil, com esse imenso potencial, foi a semente disso foi Brasília. O interesse pelo interior foi Brasília, né? Foi a implantação de Brasília. Graças a Deus, porque senão a gente não estava aqui hoje. Porque você não tem nem onde morar no Rio de Janeiro, porque não tem mais espaço. Brasília tem um espaço infinito. Esse que é fundamental. Engraçado que você falar no Rio de Janeiro, vamos estar lá agora no final do ano no Rio de Janeiro. Eu quero mandar um beijo para o meu pai espiritual, reverendo Isaías Souza Maciel, 95 aninhos, tocando inúmeras obras sociais no Rio de Janeiro, lá no SASE, né, e em diversos outros hospitais e clínicas de saúde. Um beijo, reverendo. Estaremos aí, se Deus quiser. E você, eu queria só falar você que como bom carioca... O Rio de Janeiro continua lindo, sem a menor dúvida, entendeu? Mas só que não tem, geograficamente, não é. Tem um bom porto, um dos melhores portos, né? O porto do Rio de Janeiro tem uma dificuldade grande, né? Ele é excelente dentro da Bahia, mas só que o acesso só pode passar um navio de cada vez, né? É um porto, o acesso é muito estreito, que era muito bom para a época antiga, para a defesa do Rio de Janeiro, mas hoje em dia, para o trânsito de navios, esses navios grandes, esses navios de contêiner grande, é um pouco complicado. Mas continua uma cidade comercial, um grande porto comercial, mas o problema do Rio de Janeiro é a expansão da cidade pela falta de espaço que existe, né? Pela falta. E Brasília, não, Brasília é uma capacidade de expansão infinita. Muito bem. E, falando em Brasília, eu gostaria de conversar assim, uns 3 dias contigo, porque realmente é muita história que a gente vai aprendendo cada vez que eu faço uma entrevista. Nós já fizemos mais de 100 entrevistas para esse documentário, para os 60 anos de Brasília, uma coisa singela que a gente está prestando para essa cidade que a gente tanto ama, que nos acolheu, que tudo que a gente fez foi aqui. Meu pai veio de Catalão, Pedrinho. Em 1960, num Chevrolet 51, trazer frutas, verdura, galinha, porco, que ele encontrava pelo caminho, nas roças, né, que falava nas roças, vinha trazer para vender aqui em Brasília. Foi assim que eu vim parar aqui. Quase que eu nasci na boleia do caminhão. Mas, embaixador, eu soube, o passarinho aí me contou, que o senhor já se aventurou a voos de ultraleve, de motorizado. Como é que foi isso e por quê? Esse é o verdadeiro motivo porque nós estamos entrevistando o embaixador Agemar. É o seguinte, meu pai era piloto, meu pai foi piloto da fábrica, aquela coisa toda, e eu gosto muito de aviação, é o meu hobby, né? Aí, quando eu voltei para Brasília, uma das vezes que eu voltei para Brasília do exterior, eu comprei um desses ultraleves para passear, voar por aqui, eu gosto de voar no fim de semana e tal. Aí, nesses voos, eu tirei umas fotografias da cidade, né, em 1985, 86, até 87, porque aí, em 1987, eu casei e minha mulher pegou a artilharia antiaérea dela e me derrubou. Nunca mais ela... Hoje em dia ela me deixa voar, porque já não importa. Naquela época, não. Naquela época eu importava. Hoje em dia, se eu quiser voar, posso ir embora, não tem problema. É porque ela já tomou conta dos cartões de crédito, das contas bancárias. Exatamente. Ela já tem acesso aos códigos todos, acesso às minhas contas bancárias, eu posso pegar e vir para onde eu quiser. Mas, entendeu? Mas naquela época, não. Naquela época era aventura. Eu viajei, fomos aí... Hoje em dia ela me assassina. Ela vai assistir. Vai assistir. Mas é assim, a vida é assim, né? Mas foi uma fase muito interessante, porque eu voava, íamos aqui pelas cidades perto, uma vez fomos até o Rio Araguaia, de ultraleve, até águas quentes. E depois... ali em Caldas Novas. Caldas Novas, e depois aqui para Lusiânia, toda essa região a gente voava. Aqui era passeios de fim de semana que eu fazia, onde ultraleve, e vendo essa região toda aqui. E era uma coisa, naquela época, muito menos desenvolvida, né? Hoje em dia está tudo ocupado por uma agricultura mais moderna do mundo, no Brasil, uma das mais modernas do mundo, né? Então, hoje eu vejo da janela do avião lá em cima com outro piloto, não sou eu mais pilotando, né? É um outro piloto.
Mas é uma coisa que eu gravei. Eu tirei algumas fotos que estão por aí. Eu tenho que achar essas fotos, né? Nós estamos caminhando para o final da entrevista. É claro que está muito agradável nessa história, só contar a história do Brasil, da Armênia, a geografia, né, e tudo isso mais. As razões da existência, o valor estratégico de Brasília, as razões da construção de Brasília, os motivos que eles nem tinham muita ideia nessa época sobre as razões eram diferentes, mas o resultado é o que importa, né? O resultado é que Brasília foi um acerto estratégico para o Brasil muito grande, de trazer o foco. Quer dizer, isso não é uma coisa de 10 anos, é uma coisa centenária. Quer dizer, daqui a 100 anos é que nós vamos perceber mais o acerto estratégico de ter trazido a capital para Brasília, mais do que agora. E o nosso atual governador Ibanez, junto com o seu time, Paco Brito, Zé Humberto e vários outros atores que estão aí no governo, tem uma missão muito grande de levar Brasília, sair desse patamar que está agora, rumo aos próximos 100 anos. Embaixador, todos os meus entrevistados fazem um momento de descontração, onde contam uma anedota, uma história engraçada, uma história marcante. Eu sei que o senhor tem várias. Vem alguma memória assim de pronto? Bom, eu tenho uma história que me contaram, quer dizer, como se diz em italiano, se non è vero è bene trovato, né? É que a história daquela época, quando as coisas que acontecem, nós estávamos conversando aqui sobre ser jornalista, quando o senador Antônio Carlos Magalhães era presidente do Senado, estava numa recepção, num jantar, e um dos convidados passou mal. Aí todo mundo, o médico, doutor, o senhor é médico, doutor, o senhor é médico, por favor, você vê. Não, eu sou bacharel em medicina. Chame um médico de verdade, porque eu só sou bacharel em medicina. Então, essa é uma história famosa das antigas de Brasília. História de Brasília, né? De Brasília. Coisas que acontecem em Brasília, né? Bela lembrança. E eu queria agora, assim, porque todos nós temos muita curiosidade, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, nossos telespectadores também têm. Como é que é a vida do embaixador, de ficar pulando de um país para outro, fica 4 anos só, né? 3 anos, 3 a 4. 3 a 4 anos. Como é que é a vida social? O senhor faz amigos no mundo inteiro, e a família, como é que fica? A família fica separada. Hoje em dia, eu tenho uma filha que mora em Londres, um filho que mora no Rio, e eu moro com a minha mulher e 2 cachorros na Armênia. Então, a família é essa. De vez em quando se encontra. De vez em quando a gente tem no Natal, no Ano Novo, né? Nós vamos ter um encontro. Meu filho vem do Brasil, minha filha vem da Inglaterra, para a gente passar o Natal armênio, que é diferente. O Natal na Armênia é no dia 6 de janeiro. Dia 25 de dezembro é um dia normal como qualquer outro, porque lá a Igreja Apostólica Armênia é do rito ortodoxo. Então, o Natal é no dia 6 de janeiro. Então, eles vão lá para o Natal armênio, que é no dia 6 de janeiro. Então, aí nós ficamos uma semana, 10 dias juntos, depois vai cada um para o seu lado. A vida diplomata é essa, a gente não tem, eu não tenho nem uma cidade que eu possa chamar de minha, porque meu pai era da FAB, né? Então eu nasci no Rio de Janeiro, pai carioca e mãe carioca, sou carioca da Gema, sem ser do Rio de Janeiro. Porque eu nasci no Rio de Janeiro, com 3 anos, fui para Porto Alegre, depois de Porto Alegre para Recife, depois de Recife, aí fiquei um pouquinho no Rio, aí fui para São Paulo, de São Paulo para Brasília, e acabou. Aí Brasília exterior, Brasília exterior, Brasília exterior, e aí por aí. Ser embaixador é uma missão, né, Pedrinho? É uma vocação, né? É uma vocação. Tem que estar preparado. E agora, o que anima é que você faz isso a serviço do seu país, não é? Isso, pelo menos, devia ser assim. Mas eu acho que o que motiva a maioria dos colegas diplomatas é estar servindo. Nós somos servidores públicos de uma categoria, vamos dizer, alta em termos de... Porque nós somos realmente os funcionários típicos de Estado. Há uma tendência de você dizer, não, o cidadão é funcionário do governo X, Y, Z. Não, no nosso caso, muda regime, muda sistema, e nós somos buscando... aquele grupo que busca defender os interesses permanentes da nação brasileira, do Estado brasileiro. Não mudam, esses interesses não mudam, são sempre os mesmos. Eu estou falando porque eu vou fazer uma pergunta para o senhor em seguida. Eu quero aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço para o embaixador
da Itália no Brasil, Antônio Bernardini, nosso amigo que está indo embora, vai deixar saudades, porque é muito amigo, nós tivemos várias vezes juntos. Grande abraço, embaixador. Qual o país que mais marcou a sua vida? Depende. Depende do quê? São dois momentos. Quando eu era solteiro e depois que eu era casado. Não vale, embaixador. Embaixador, a pergunta é direta. Qual que mais marcou? Como solteiro, foi ter sido cônsul adjunto em Nova York, que foi meu primeiro posto. Foi um choque cultural muito grande. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Nova York, de estar num momento muito importante, né, da cidade, numa fase muito intensa, de mudança no Brasil também, né, e depois foi como embaixador. Meu primeiro posto de embaixador foi num país africano chamado Guiné Equatorial, que foi a primeira vez que eu assumi uma embaixada, que fui promovido, e tem uma terceira ainda importantíssima também, que durante um ano, em 1992, eu estava servindo em Lima, no Peru, e houve um golpe de Estado. Eu já tive em cinco golpes de Estado, servi na Alemanha, o muro caiu, estou servindo na Armênia, o ano passado houve uma revolução na Armênia, a Revolução de Viluso. Eu mudo para os países, acontecem essas coisas, né? Mas houve, durante um ano, praticamente, eu fui encarregado de negócios em Lima, no Peru. Eu tive a minha primeira experiência como chefe de posto, ou seja, sendo responsável por uma embaixada como encarregado de negócio. E foi uma experiência extremamente valorosa para mim, porque um treinamento à força, porque eu era um simples primeiro secretário e tive que assumir uma embaixada importantíssima num país em guerra civil. Você ficava sitiado na embaixada? Como é que era? Não, havia toque de recolher à noite, né? Você não podia sair à noite, só com salvo-conduto, né? Durante um tempo. E era praticamente uma situação de guerra civil, né? Houve vários atentados, vários bombardeios, vários tiroteios na cidade entre as forças do governo e o pessoal do Sendero Luminoso, do MRTA, que era o outro movimento, querendo, quer dizer, era uma prática, quase uma guerra civil. E para mim foi muito importante, que foi num momento difícil e que eu superei um desafio que eu achava que eu não conseguiria. E quando se apresentou, é aquele negócio, quando você vai para a guerra, você é colocado na trincheira, você tem que ver, ou você corre ou você luta. Eu não corri. Eu imagino que cada país é uma história diferente. Eu pedi uma, você me citou aqui 4 ou 5, não tem como realmente... Foram 2 golpes de Estado. 2 golpes de Estado que você chega... É aquela história, você está um belo dia, você chega ali, levanta de manhã, ao invés de ter um ônibus passando dentro da sua casa, tem um tanque passando. Então, tem alguma coisa diferente acontecendo. Por falar em Equador, todos os ex-presidentes, assim como aqui no Brasil, passaram pelos grilhões, né, das prisões e estão... Lá está o caos também no Equador, assim como na América Latina, né? Porque eles estão tendo que se curvar à realidade econômica. No Equador, a Petrobras do Equador, que é a Petroequador, é uma empresa que é gerida de uma forma absolutamente impossível. Os cargos na empresa são vitalícios e são passados de pai para filho. Quer dizer, o sujeito é operador de máquina, então ele tem o direito de, quando ele se aposentar, passar o emprego para o filho. Que isso? Então, um reino lá? É uma maluquice absoluta. E o preço da gasolina lá é um preço da gasolina absolutamente irrisório, né? Então, quem paga isso? Quer dizer, em realidade, é um subsídio ao contrário, são os pobres pagando para os ricos, que os ricos podem pagar a gasolina. Bem, mas vamos deixar o Equador de lado. É o seguinte... Eu te dou uma explicação sobre todos os movimentos que estão acontecendo na América do Sul e te dou todas as razões, são facilíssimas. Mas nós não vamos falar sobre isso, não, porque a América do Sul está quebrada, só está salvando o Brasil. Não está, não, você não sabe onde é que está quebrado. Olha... Fora a Venezuela, evidentemente. Fora o Brasil. Né? O Brasil não, o Brasil está numa posição
excelente, você vai ver. O senhor me mostrou uma Aquele reportagem. vídeo que ele passou. Gente, me desculpa, tá? Nossa entrevista, às vezes, vai descambando para um lado que a gente não preparou. Mas eu vou citar, o embaixador ele tem muitas histórias para contar, essa entrevista precisava se alongar demais. Eu só queria que o senhor falasse um comentarista da Argentina que disse que o Brasil deveria sair do Mercosul de vez, né? Não só na educação. Mas isso Não são palavras nossas. Não são palavras. E essas coisas existem os analistas políticos argentinos que vivem no Brasil, os analistas econômicos, que fornecem as informações para alimentar a imprensa argentina. Então, a visão desses analistas políticos é essa, que o Brasil tem condições, tem uma economia que está retomando um processo de crescimento agora e não pode ficar preso. Quer dizer, se a Argentina resolver, isso é fato, isso é notório, se a Argentina resolver se manter numa situação de fechamento da economia, aquele modelo do Mercosul complicado, né, que não gera inovação, que é um mercado protegido. E o Brasil quer se abrir para o mundo, então isso pode ser que isso crie um problema, né? Mas não é a minha área é o sul do Cáucaso. Nós estamos aqui, apesar de existir uma grande colônia armênia na Argentina. Embaixador, nós estamos fazendo um projeto cultural para os 60 anos de Brasília, os nossos telespectadores já conhecem, já viram o projeto, o senhor também já viu. Eu gostaria agora que o senhor fizesse, como eu faço com todos os meus entrevistados, o senhor vai passar agora a ser o repórter. O senhor vai pegar o microfone, vai falar um pouquinho sobre o projeto que o senhor viu, qual a sua impressão que teve, e convidar os armênicos, os equatorianos, os armênios, os equatorianos, os peruanos e todos do mundo inteiro para virem para cá comemorar conosco os 60 anos de Brasília. Mas primeiro eu vou chamar o nosso eterno embaixador Pedrinho para que ele primeiro faça um convite singelo aos nossos telespectadores e depois eu passo para o nosso embaixador Agemar. Então, primeiro para o embaixador Pedrinho fazer a despedida, depois para o senhor. Bom, Paulo, Agemar, agradecer, acho, todo esse programa, essa atenção enorme que você deu, que, no fundo, temos muito mais história do que a de 60 anos, embora a mais significativa para Brasília vai ser agora a comemoração de 60 anos, um background importante sobre o que teve por trás, filosoficamente, de orientação política, para trazer, você falando da maioria da população brasileira, Gemar, que vive na faixa costeira, os historiadores, desde o século XVIII, falavam, é um país de caranguejos, que fica na beira do mar, não é? E Brasília nos interiorizou e, no fundo, foi, acho que, o impulso que faltava, né, que hoje você tem, às vezes, na área de meio ambiente, críticas, e que está sendo devastado, e não sei o quê, mas a verdade é que isso aqui era um vazio que seria impossível de se manter no mundo em que a população não para de crescer. Não é? Todo mundo fala, não, meio ambiente, mas poucas pessoas param para lembrar que, no começo do século XX, o mundo tinha 1 bilhão de habitantes e hoje, 100 e poucos anos depois, tem 9 bilhões. Não é? 8, 9 bilhões. De modo que, se não fosse isso, quer dizer, o Brasil e Brasília teve um papel importante nisso, principalmente por intermédio dos primeiros planos do ex-ministro da Agricultura, então o ministro Alisson Paulinelli, meu amigo pessoal, que foi admirável em trazer o PRODECER, que era o Plano de Desenvolvimento do Cerrado, que é a semente de tudo isso que está aí. Você hoje viaja aqui pelas áreas de Cerrado, que, quando eu cheguei a Brasília, todo mundo dizia que não servia para nada, para agricultura, que era um deserto, não é? A terra só de passaroeis e tal. Hoje você vai, é um verdadeiro celeiro. Mas eu acho que eu estou falando além do que você me incumbiu aí de passar a mensagem. Nada, a sua palavra, embaixador, sempre é muito bem-vinda, porque o senhor também conhece muita história e nós vamos ouvir isso posteriormente. Agora eu vou passar para o nosso embaixador Agemar Sanctus. Eu vou passar agora para o senhor o microfone. Eu quero que primeiro o senhor fale sobre o projeto e depois convidar os moradores do mundo para virem comemorar conosco 60 anos. Bom, olha, bem, Paulo, muito obrigado. Essa entrevista é uma entrevista, eu chamaria, para usar um termo diplomático, uma entrevista ad hoc, né?
Nós viemos aqui, eu visitar, fazer uma visita, eu acabei fazendo uma visita e fazendo uma entrevista, né? Abordamos vários temas, dentre os quais as justificativas e o acerto que foi essa decisão estratégica de se transferir a capital do Brasil para o Planalto Central, você abrir essa região, você trazer o foco de atenção do Brasil para esta região, e nós estamos agora com essa comemoração de 60 anos da inauguração da cidade, né, que a construção começou em 1956, terminou em 1960, foi um esforço muito grande, um custo altíssimo, mas hoje em dia nós vemos que foi uma aposta que foi feito, um gasto que foi feito, que está produzindo um resultado extraordinário, que é a transformação do Brasil num dos maiores celeiros do planeta, da humanidade. O Brasil é a âncora do crescimento da produção de alimentos no planeta. E Brasília é o ponto focal dessa âncora, é a âncora da âncora. Nós estamos aqui no meio, e trazendo as pessoas, trazendo os investimentos, trazendo as inovações para cá, quer dizer, para essa região, em razão da existência do Brasil. Eu não acredito, não sei se isso aconteceria se nós não tivéssemos construído Brasília no momento que ela foi feita. Então, todos têm que vir e celebrar isso aqui, do mundo inteiro. Não encerrou ainda, tem aquela surpresa que a gente faz para os nossos entrevistados, né, que eu quero pedir a Maria Lúcia para passar para nós aqui. Todos os nossos entrevistados recebem uma singela homenagem nossa, que é o diploma de honra ao mérito, né? A editora Voz de Brasília, Instituto Brasil de hoje, confere o presente diploma de honra ao mérito a Agemar de Mendonça Sanctus pela sua entrevista para o documentário Brasília, 60 anos, um diamante lapidado. Aqui tem todas as nossas redes sociais, né? Pode escanear para ver. A doutora Dejanete já assinou pelo Instituto Brasil Just, e agora eu assino como presidente do comitê organizador desse projeto cultural. E passo as mãos do senhor. E agora eu gostaria que o senhor virasse para a câmera para os nossos telespectadores poderem assistir. É uma honra para mim receber esse diploma, como eu disse, uma entrevista ad hoc, na qual me senti muito bem. Fui muito bem tratada pelo seu profissionalismo como entrevistador e me sinto muito feliz de ter podido participar dessa entrevista e expor algumas ideias sobre Brasília, sobre a minha experiência profissional, a minha experiência como funcionário do Estado brasileiro. Todos já são, aliás, 42 anos de serviço ao país que eu tenho. Uma grande história, e assim nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você por ter nos assistido aí mais uma vez. Fiquem todos com Deus e até a próxima vez. Siga a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, para que você continue nos acompanhando. E se você tem uma bela história, se você tem um belo personagem para fazer parte desse projeto cultural, ligue para nós, mande uma mensagem, mande um WhatsApp, que nós teremos o maior prazer em entrevistá-lo. Fiquem todos com Deus, um grande abraço.